1984 ainda é relevante? As suas críticas feitas na década de 50 ainda preocupam o leitor? Qual o paralelo podemos traçar entre a obra e os cenários políticos atuais? Olá, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo vamos abordar um livro que marcou época e continua relevante até os dias de hoje. 1984, de George Orwell. 1984 é uma obra de ficção distópica, publicada em 1949, que se passa em um futuro sombrio e totalitário. A história acompanha Winston Smith, um cidadão comum que vive em um país fictício chamado Oceania. Esse país é dominado por um governo autoritário conhecido como Partido. Winston trabalha no Ministério da Verdade, onde sua função é reescrever e manipular registros históricos para adequá-los à versão oficial do partido. Ele começa a questionar o regime opressivo e se envolve em atividades clandestinas que desafiam o governo. Ao longo da narrativa, Winston se envolve com um relacionamento proibido com uma mulher chamada Julia e entra em contato com uma organização de resistência conhecida como a Confraria. O cenário criado por Orwell em 1984 retrata uma sociedade extremamente repressiva e controladora, onde o partido busca exercer controle absoluto sobre a vida dos cidadãos. Alguns elementos-chave do cenário distópico incluem a vigilância total. O governo do Grande Irmão, líder supremo do partido, monitora constantemente os cidadãos através de teletelas, ou seja, dispositivos de vigilância presentes em todos os lugares. Elas estão em todo lugar, e as pessoas com medo evitam sair de seus olhares para não serem confundidas com traidores. Não há privacidade, e qualquer comportamento considerado desviante é duramente punido. Outro ponto é a manipulação da informação. O Ministério da Verdade é responsável por reescrever a história e controlar a narrativa, disseminando informações falsas para manipular a percepção da realidade pelos cidadãos. O lema do partido é: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. O duplo pensar. O duplo pensar é um conceito fundamental do regime totalitário retratado no livro. Refere-se à capacidade de manter simultaneamente duas crenças contraditórias em mente e acreditar que ambas são verdadeiras, aceitando a contradição sem questionar. No contexto do livro, o partido incentiva o duplo pensar para controlar e manipular os pensamentos e as percepções dos cidadãos. Eles são ensinados a aceitar e abraçar ideias contraditórias, mesmo que estejam absurdas e ilógicas. Isso tem o objetivo de controlar o pensamento crítico e garantir a lealdade inquestionável ao partido. Por exemplo, o partido afirma: a liberdade é escravidão, a guerra é paz. Os cidadãos são condicionados a acreditar nessas informações contraditórias e não questioná-las. Eles são treinados a ignorar as contradições e a aceitar qualquer informação fornecida pelo partido como verdade absoluta, mesmo que vá contra sua própria experiência ou lógica. O duplo pensar permite ao governo controlar a narrativa, manipular as histórias e manter o poder absoluto sobre a população. O cidadão é constantemente submetido a uma enxurrada de informações contraditórias e são incapazes de discernir a verdade, o que os mantém submissos e incapazes de questionar ou desafiar o regime. Outro ponto é o culto à personalidade. O Grande Irmão é constantemente venerado e idolatrado pelos cidadãos. Sua imagem está em toda parte, reforçando a devoção cega ao líder e a submissão ao regime. Ninguém sabe ao certo se o Grande Irmão existe de fato, e isso não importa nessa sociedade. A Liga Juvenil Antissexo e a doutrinação das crianças. O partido controla todos os aspectos da vida dos cidadãos, inclusive sua sexualidade e a relação entre adulto e crianças. As ligas antissexo são organizações criadas pelo partido com o objetivo de reprimir e controlar a sexualidade dos cidadãos.
Através dessas ligas, o partido incentiva a abstinência sexual e desencoraja qualquer forma de intimidade e prazer sexual. O sexo é considerado uma atividade perigosa que pode distrair o cidadão de seu dever para com o partido e a causa coletiva. O partido busca enfraquecer os laços emocionais entre as pessoas, impedindo a formação de relações pessoais profundas e intimidades românticas, favorecendo assim a lealdade exclusiva ao Estado. Toda essa tensão sexual, em decorrência da abstinência sexual, é direcionada para uma fé fervorosa ao partido. E o partido se aproveita deste fator para incentivar os cidadãos a formar pares e uniões arranjadas que manifestam um interesse exclusivo de manutenção do regime autoritário. As crianças representam um papel fundamental no regime, as quais são recrutadas e doutrinadas pelo partido para espionar e relatar qualquer atividade suspeita ou comportamento não conformista por parte dos adultos, incluindo os seus próprios pais. Elas são incentivadas a vigiar seus familiares, amigos e professores, e são treinadas para identificar qualquer sinal de deslealdade ao partido. As crianças delatoras são uma ferramenta eficaz de controle, pois o medo de ser denunciado por uma criança leva os adultos a se autocensurarem e a desconfiarem uns dos outros, criando uma atmosfera de desconfianças e paranoia generalizadas. Essas duas instituições, a Liga Antissexo e as crianças que são doutrinadas para serem delatoras, desempenham um papel crucial na manutenção do controle e da opressão no mundo distópico de 1984. Elas explicam a maneira como o partido busca controlar até mesmo os aspectos mais íntimos e pessoais da vida do cidadão, invadindo sua privacidade e minando seus relacionamentos pessoais. Essa prática representa a perda da liberdade individual e a imposição de uma conformidade absoluta aos valores e ideologia do partido. O conceito de pensamento do crime, ou crime pensar, em 1984, se refere à ideia de que certos pensamentos, crenças ou questionamentos são considerados crimes pelo regime totalitário do partido. O Estado de Oceania, no livro, busca controlar não apenas as ações das pessoas, mas também seus pensamentos mais íntimos. O crime pensar é baseado na premissa de que a lealdade absoluta e a conformidade às ideias do partido são obrigatórias. Qualquer pensamento ou dúvida que vá contra a doutrina estabelecida pelo partido é considerado um crime contra o Estado. Isso inclui questionar a autoridade do grande irmão, duvidar da veracidade dos fatos apresentados pelo governo ou até mesmo desejar a liberdade individual. A vigilância constante exercida pelo Estado, por meio da polícia do pensamento e das teletelas, visa detectar qualquer sinal de pensamento criminoso. Aqueles que são acusados do crime pensar são submetidos a interrogatórios, torturas e lavagem cerebral, com o objetivo de forçá-los a se conformar com a ideologia do partido. Nova fala. A nova fala desempenha um papel no controle da linguagem em 1984. Através da manipulação da linguagem, o regime totalitário busca restringir o pensamento e limitar a capacidade das pessoas de expressar ideias e conceitos que possam ser considerados subversivos ou contrários à ideologia do partido. Por exemplo, é proibido dizer "o banheiro está livre", pois livre é um conceito que não existe em nova fala. Desta forma, o partido troca a expressão por "o banheiro está em desuso". Perceba que a ideia da palavra livre não deve existir em nova fala, pois livre é um conceito que expressa subversão. A importância de nova fala reside no fato de que a linguagem influencia diretamente o pensamento. Ao reduzir o vocabulário e simplificar a gramática, a nova fala busca limitar a capacidade das pessoas de expressar um conceito complexo e as nuances de pensamento. O objetivo é eliminar palavras e termos que possam permitir a expressão de ideias contrárias ao partido e promover a obediência cega às suas doutrinas. Além disso, a nova fala busca redefinir o significado das palavras existentes, alterando a conotação e limitando seu alcance semântico. Desta forma, o partido controla não apenas o que as pessoas dizem, mas também o que podem pensar. Ao manipular a linguagem, o partido busca restringir a capacidade de pensamento crítico e moldar a realidade de acordo com seus interesses. Através da nova fala, o partido procura eliminar a possibilidade de rebelião ou resistência ao seu poder. Ao restringir a linguagem e limitar o acesso ao conceito que possam desafiar o regime, o
partido busca assegurar que as pessoas não tenham meios de expressar ou comunicar ideias subversivas. Isso contribui para a manutenção do controle absoluto do Estado sobre a população, criando uma sociedade em que o pensamento é suprimido e a conformidade é imposta. Observe a ironia apresentada no livro, pois o Ministério do Regime Totalitário traz um conceito do duplo pensar, à medida que o Ministério da Paz é responsável pela guerra e pelo controle da população através de propaganda e o medo constante de um inimigo externo. O Ministério da Verdade é encarregado de reescrever e distorcer a história, manipulando as informações e controlando a narrativa para garantir conformidade com a ideologia do partido. O Ministério do Amor é responsável pela vigilância, tortura e repressão dos dissidentes. O Ministério do Amor é o mais temido, pois é onde ocorrem as punições mais severas e a reeducação dos indivíduos que ousam desafiar o regime. Esses elementos combinados criam uma atmosfera de opressão, medo e desesperança, aonde individualmente é suprimida e a busca pela liberdade é constantemente reprimida. A distopia retratada em 1984 serve como um aviso sobre os perigos do totalitarismo, a manipulação da informação e a perda dos direitos individuais. A obra continua relevante até os dias de hoje, despertando reflexões sobre o poder do Estado, a liberdade de expressão e a importância da vigilância e do questionamento constante para preservar os valores democráticos. Uma das semelhanças entre 1984 e a realidade atual é a manipulação da informação. No livro, o partido controla a narrativa reescrevendo a história e distorcendo os fatos para se adequarem à sua ideologia. Isso nos remete a situações contemporâneas em que vemos governos autoritários e regimes populistas tentando controlar a mídia, restringir a liberdade de imprensa e disseminar a desinformação para moldar a opinião pública. Além disso, o livro aborda o tema da vigilância constante e a invasão da privacidade. Hoje vivemos em uma era avançada de tecnologia de vigilância, onde governos e empresas têm acesso a um grande volume de dados pessoais, levantando questões sobre a privacidade e o potencial de abuso de poder. Nossos celulares nos acompanham em todos os momentos de nossa vida. Estamos constantemente compartilhando informações sobre onde estamos, o que gostamos de ler, ouvir, assistir. Quais nossas dúvidas, interesses, doenças, por exemplo. Essas informações estão em domínio de diversas instituições privadas e públicas e alimentam nossos medos e paranoias. A nossa vida toda está em uma conta no Google, por exemplo, e a Google sabe o que queremos. Adicione isso ao discurso totalitário e somos levados a ter opiniões que alguém pode desejar que tenhamos. Existem exemplos de governos autoritários ao redor do mundo que abusam do poder, restringem liberdades civis e controlam a população de maneira opressiva. Um exemplo atual é o regime da Coreia do Norte, onde há um culto à personalidade em torno do líder, censura rigorosa, restrição à liberdade de expressão e violações de direitos humanos. Outro exemplo é o governo da China, que exerce o controle rígido sobre a informação, censura a internet e utiliza sistemas de vigilância em massa para monitorar seus cidadãos. Também há registro de violações de direitos humanos e repressão aos dissidentes. Atualmente, não podemos descartar o Brasil, à medida que, com a volta do governo populista e o alinhamento às ideias do BRICS, de controle de informação e de imprensa, além do fortalecimento pelo discurso totalitário e perigoso de que é preciso defender a verdade, o que é contraditório, pois, ao fazer isso, eles pretendem reduzir e controlar os meios de informações. A população brasileira é levada a crer que as fake news precisam de um controle por parte de um órgão legitimador. No Brasil, este órgão seria o Judiciário em destaque, e o Grupo Globo e suas subsidiárias, sendo que as informações que não interessam à narrativa do interesse político são rapidamente contestadas como fake news. Contas são as caçadas unilateralmente e fechadas, marginalizadas e criminalizadas. Embora a Constituição preveja a garantia fundamental da liberdade de expressão e opinião e os remédios em caso de excesso ao resguardar a reparação civil e o direito de resposta, tornou-se comum o pluripensar em relação às fake news, pois é preciso garantir a liberdade de opinião restringindo a opinião. É preciso garantir a liberdade de informação controlando a imprensa. É preciso fortalecer a democracia controlando quem pode e o que pode ser dito. O algoritmo
tem empobrecido o repertório da população em um contexto global, pois cada rede social maximiza seus ganhos através da manipulação de usuários ao direcionar uma enxurrada de vídeos curtos e interações que são em sua maioria parecidas entre si, e que a probabilidade das pessoas permanecerem são altas. E esse empobrecimento intelectual tem se tornado uma perigosa arma política, à medida que pessoas interessadas em construir audiência e sem compromisso com o conhecimento, mas seguindo as chamadas trends, manipulam o pensamento de seguidores leais. Constroem uma autoridade sem o conhecimento científico do que é dito e muitas das vezes são patrocinadas por interesse de alguém. Esse controle e manipulação de massa está cada vez mais presente na política. Forças políticas em que um candidato agrada aos interesses de empresas de busca na internet ou redes sociais são sutilmente favorecidas em detrimento de outros. Quando você busca uma informação, ela pode vir sutilmente na primeira página, ou nas indicações de leitura, enquanto outras vêm deslocadas para a segunda página de busca. Você sutilmente é direcionado a assistir vídeos curtos de determinada pessoa, ou de determinada ideologia ou narrativa. Esse problema de manipulação de dados e de informação vem causando dúvidas sobre a legitimidade das eleições no mundo, provocando uma bipolarização do pensamento entre as pessoas que não demonstram interesse em um tema, acabam sendo privadas de observar o outro lado, sendo incentivados a continuar mergulhados em seu mundinho digital, em contato apenas com seus pares, formando uma opinião unilateral. Há um incentivo explícito para que mitiguem a privacidade. Para ter acesso a um smartphone, eu preciso cadastrar uma conta, do qual não posso restringir meus dados. Apenas aceitar compartilhar tudo sobre mim. As redes sociais são pensadas e direcionadas para que eu me reticularize, que poste minhas preferências, minhas escolhas, meus sucessos, onde estou, o que estou fazendo. Ou seja, nosso narcisismo é alimentado como uma virtude. Nunca o eu teve tanta força na sociedade. E por mais que a sociedade moderna negue a si mesmo, nossas opiniões fazem parte de uma estrutura fundamental daquilo que desejamos consumir na internet, daquilo que o algoritmo sabe que irá fazer explodir nossa dopamina. Para muitos, podem ser gatinhos fofinhos, outros, conteúdos de nudez, alguns, conteúdos de violência explícita. O fato é que todos estamos imergidos em uma realidade alienante e sem resistência à frustração. 1984 foi um livro que me ajudou a sair dessa caixinha de discursos floridos e desconexos com a realidade. Um livro que me fez interessar pelo tema de manipulação de massa, o poder do discurso e a importância das palavras presentes neles. Como a imprensa pode influenciar a verdade ou nem dizê-la toda. O que aquele professor exaltado e convincente nem sempre detém toda a razão. O livro é realmente incrível em algumas coisas e algumas coisas são visíveis na sociedade moderna. Basicamente, o autor traz um mundo dividido em 3 grandes nações, Eurásia, Lestásia e Oceania, as quais vivem em suposta guerra entre si. Embora o livro deixe transparecer que a guerra seja apenas um pretexto, pois o partido vive alternando os inimigos e aliados, sem que a população se importe contra quem está lutando. O livro fala do discurso de poder, como a imprensa é usada pelo governo para produzir e distorcer a verdade, e como a repetição das notícias falsas cria uma verdade sólida e apaga o passado da mente das pessoas. Está presente o poder de reescrever os fatos. Como deter a forma que os fatos são contados para futuras gerações é algo poderoso. O partido não se limita a retirar livros de circulação. Ele reinventa a história. O grande líder é uma figura imortal. Ele nunca erra em suas previsões. E se algo que prejudique o interesse do partido, é só mudar a história. Se o inimigo era Lestásia e agora é Eurásia, a história toda é reescrita de forma que sempre for a Eurásia o inimigo. É marcante o uso das palavras e da linguagem nesse processo, como o totalitarismo utiliza o vocabulário de nova fala, para criar uma identidade e reforçar o domínio sobre a massa. Se o totalitarismo controla tudo, portanto, a palavra como livres, liberdade, igualdade não deve existir em nova fala, pois um conceito que as pessoas não precisam compreender, e se não compreendem, ela não existe. Além do idioma, o partido cria um discurso de urgência e escassez. O tempo todo, isso é transmitido pela teletela. As notícias são elaboradas por relatórios sempre positivos, e acima das previsões do grande líder.
Embora falte produtos simples ao dia a dia, a produção noticiada é sempre acima da expectativa. Outro fator é a criação de um suposto inimigo, Emanuel Goldstein, o qual as pessoas pensam ser o responsável pelos erros e sabotagens do partido. Esse inimigo é incentivado a ser odiado e temido sem qualquer prova de sua existência, sendo que as pessoas que não conseguem seguir as regras do partido acabam sendo consideradas traidoras e influenciadas por este inimigo, condenadas à retratação e à morte física ou documental, apagando qualquer registro de sua existência. Goldstein é um líder da confraria, e basicamente é uma criação do próprio partido para atrair aqueles que não conseguem seguir a doutrina e acreditam numa revolução. É um mito que atrai as pessoas contrárias ao partido, e quando atraídas, a polícia das ideias está esperando. O partido controla a produção e a distribuição de alimentos e insumos, mantém apenas o suficiente, embora nem sempre compreenda a necessidade das pessoas e sua escassez beira a falta absoluta. Aos membros do partido é concedido pequenas extravagâncias, as quais são formas de controle desta classe, que se sentem felizes por algumas excentricidades e, portanto, privilegiadas e defensoras ferrenhas do partido. As instituições do Estado são controladas e responsáveis por adotar um discurso e reforçar as palavras do grande líder. Os proletas são a maioria e o partido lhes controla com produções massificadas de música, pornografia, filmes, bebidas e vícios mundanos. Estes são considerados uma massa que, embora a maioria, se concentram apenas no trabalho e nos seus vícios. O partido somente interfere quando surgem proletas proeminentes ou articuladores, os eliminando rapidamente. A tortura é a forma como o Ministério do Amor quebra mentalmente os membros do partido, até o ponto deles perderem totalmente a noção da realidade, presente e passado, e declararem seu amor ao grande líder, implorando pela morte, em razão dos supostos crimes pensar que cometera contra o partido. Todos são quebrados, julgados em público e confessam seus crimes. Alguns vivem um pouco de volta na sociedade, mas uma coisa é certa: todos morrem. Obviamente, o livro é uma ficção de horror histórico, embora Owen tenha desprezado algumas variáveis que talvez impediria este controle tão extremo do partido. É inegável que as coincidências na sociedade moderna preocupam e aterrorizam o leitor. É fácil perceber que estamos sob o efeito da teletela. Acordamos com elas, comemos com ela, vivemos com ela. Ela nos espia, traça perfis psicológicos, sugestiona, conhece nossos segredos, nossas intenções, acumula seus dados e pensamentos, distribuindo na rede de computadores para interesses mais variados. Todos temos um smartphone, e ele controla o nosso tempo e a nossa vida. Você cria um usuário no provedor mais famoso do mundo e a partir daí sincroniza toda a sua existência. Imagine o poder de sugerir, sugestionar, saber sua fraqueza e ditar tendências para fins políticos, como já vem acontecendo nas eleições. Você já reparou na briga pelo idioma e pelas palavras travadas entre partido político no Brasil? O excesso do emprego de palavras para influenciar os leitores como lacração, empoderamento, totes, pátria, família, pelo Brasil. Já parou para pensar no porquê? Expressar uma opinião é quase sempre ter que escolher um lado. Se você diz algo sobre a política nacional, você está criticando um ou outro. É proibido equilibrar o pensamento. O objetivo do país não é crescer, mas sim provar que o outro está errado, mesmo que isso seja um retrocesso. Owen acertou em um ponto em considerar que o capitalismo evoluiria ao ponto de alguns grupos setoriais dominarem o controle sobre a produção e das classes mais baixas. É o que podemos verificar atualmente com o conglomerado de empresas que tendem a financiar e a exercer evidente pressão política sobre o Estado e interferem no interesse da coletividade, principalmente na mitigação das políticas de seguridade social. As notícias de corrupção envolvendo políticos e empresas tornam-se constantes, principalmente em países emergentes. À medida que a população parece se indignar, o próprio Estado cria um aparato legal, uma lei, que concede validade e renova a confiança das relações entre a empresa e a sociedade. Observe a lei anticorrupção, os acordos de leniência, a lei da ficha limpa, a lei de licitações, a lei anticrime. Essas leis convencem a opinião pública de que a relação é transparente, de que, seguindo um processo, os criminosos se redimem,
tornam-se honestos e confiáveis. Mas na prática, os acordos obscuros já estão determinados. Essas empresas e líderes políticos estão acima de suspeitas da aplicação da lei. Caso seja necessário aplicar a lei para acalmar a opinião pública, já está definido quem levará a culpa e acordos de conduta serão ajustados, delações e de não persecução penal. Você é enganado de que a resposta estatal veio, os ânimos se acalmam e tudo continua como está. O problema é estrutural. Na prática, não importa se é o capitalismo, comunismo, se o país é social ou liberal. O resultado da equação é sempre o mesmo. O discurso torna palatável o governo instaurado para a opinião pública. Por trás dele, haverá sempre o interesse de um setor subjugando os interesses da coletividade. Não importa a forma de governo. Obviamente, a realidade de Owen era outra. Suas previsões eram baseadas na Guerra Fria e no possível resultado dela, do perigo de uma guerra nuclear e da tendência militarizada das relações internacionais. Era uma linha fictícia que o autor sabia que não chegaria, mas que assusta pela proximidade em que os governantes totalitários ou próximo dessas estruturas ideológicas transitam ao longo da história, e principalmente pela proximidade que vemos hoje em comparação com a nossa sociedade como um todo. Ficamos por aqui. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário abaixo sobre o que você achou do livro 1984, se você já leu ou se pretende ler. Um forte abraço e até a próxima.